E aí, pessoal, a gente está aqui mais uma vez agora com a segunda edição do Pode Aprovar. E hoje a gente trouxe dois convidados muito especiais que eu tenho muito carinho por eles, tá? Um é o Rodrigo Pecconi, que é o dono da construtora Pecconi, que está meio que mudando o conceito do Minha Casa Minha Vida para um conceito de luxo, vamos dizer assim. E a Daiane, que é a pessoa responsável pelo comercial dele, gerente, diretora comercial, eu não sei exatamente qual que é o cargo dela hoje, mas ela que ajuda ele nessa parte comercial. Então a gente está aqui para falar um pouquinho da empresa, como é que a empresa está se desenvolvendo, que você saiu de uma parte que você construía com recursos próprios, hoje você faz o associativo da Caixa, e a gente está esse mês aqui, em específico, assinando mais 200 clientes dentro do produto Minha Casa Minha Vida da Caixa. Fala um pouquinho para mim, Rodrigo, se apresenta, Daiane, fala um pouquinho de você, para a gente, para o nosso público, saber quem é você. Bem, olá, obrigado primeiramente pelo convite. Eu sou Rodrigo Ongaro, sou proprietário da Pecconi Consultora e confesso que eu fico bem nervoso com esse tipo de coisa. Mas assim, a gente começou nossa história fazendo empreendimentos, igual você falou, com recurso próprio. Eram empreendimentos que a gente fazia a preço de custo. Em 2017 a gente foi certificado no PBQPH. Em 2020 a gente começou o primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida, foi o Unifrança, que a gente lançou em 2021, correto? Isso. Lançamos e repassamos. Lançamos e repassamos em tempo recorde, acho que não demorou 60 dias, né? Para vender tudo? Para vender tudo. 21 dias. Isso mesmo. E daí para lá gostamos do negócio, começamos a trabalhar e em 3 anos a gente já fez França, entregamos, Suíça, estamos em fase final, Portugal, estamos com as obras adiantadas, Espanha, México, Grécia, Japão e temos mais 6 projetos para o ano que vem. Então aí acho que estamos caminhando bem. Caminhando bem, né? Daiane, fala um pouquinho como é que porque a construtora do Rodrigo é uma construtora nova. Como é que você fez para o corretor acreditar no Pecconi, acreditar na Pecconi? Porque a gente não tinha, concorda? Não tinha histórico dele não dentro do Minha Casa Minha Vida. Como é que foi isso? Como é que foi conversar com o corretor? Como é que foi... O Rodrigo tem uma excelente reputação. Mas a gente, na cidade de Sumaré, não tem outra pessoa com uma reputação igual a dele, mas assim, a gente sabe que quando a gente entra no âmbito do Minha Casa Minha Vida, do econômico, é um pouquinho diferente. Sim. Principalmente com lidar com o corretor. Como é que você convenceu o corretor? Quais foram os argumentos que você usou como comercial do Pecconi, além da credibilidade dele, que é gigantesca, para vender esse produto? Primeiro, né, eu não sou funcionária da Pecconi, eu presto assessoria para o Rodrigo. Sim. E adoro, até porque ele vai absorvendo as ideias que nós vamos passando para ele. A facilidade do corretor se integrar a nós foi criar um conceito e seguir isso de uma forma muito correta. Onde uma construtora de luxo, o que é luxo para nós? E que a gente explica isso para o corretor, o que é luxo para uma pessoa, é mudando a questão do luxo. O luxo para você hoje, que é uma mulher que tem filhos, é diferente da Daniela Ramos quando não tinha. Com certeza. Então, assim, nós entendemos onde estava o nosso público, lançamos um produto com um preço bom, acessível, falando que é um preço honesto. Uhum. É onde todo mundo ganha. O cliente ganha, o incorporador ganha, o corretor ganha, podendo ter a facilidade da venda. E junto a isso, eu tinha anos de mercado. Aí eu fui conversando com um, conversando com o outro, fui jogando uma semente aqui, uma semente ali, fui criando grupo. E a gente trata o corretor de forma muito pessoal. Não tem aquela coisa de vai no VP e olha lá. Não. Me liga, falo conta de Casas Bahias com eles. Então, isso aqui dá para comprar por causa disso. Isso aqui não dá, olha, faz a conta aqui, não dá. Tanto que a gente tem um índice de inadimplência baixo, né, Rodrigo? Praticamente menos de 2%. Nossa, isso é difícil, hein? Porque sábado eu peguei um corretor. Ele ganha 4 e tanto. Falei, olha, mas se ele pagar 1.200 para a Caixa, 400 para mim, 500 de condomínio, mais 200 de força, ele já não paga. Então, essa paciência de sentar com o corretor e dar esse direcionamento foi uma das coisas que acabou trazendo os corretores. Aí foi se espalhando, que era uma empresa com um conceito diferente de tratar a proposta, que não era só enter e não tinha conversa. Então, nós estamos ainda no momento que nós podemos ser pessoais.
vai chegar um momento em que vai ser tudo impessoal, como todas as grandes, porque eu acredito que ele vai chegar em ser um dos maiores do país. Então, tenho realmente eu acredito. Aí sim, se Deus quiser. E vai chegar esse momento, mas neste momento, nosso grande diferencial, além de produto ser bom, produto ser sempre ruas boas, torres únicas, a gente não tem... A localização é espetacular. Muito boa. E a gente atende pessoal. Não vou dizer que eu sou docinha com eles, que eu não sou. Eu falo assim, cadê a tabela? Lê, vamos ler, porque é mais fácil. Porque a gente tem que ensinar eles. Às vezes o corretor, ele fica tão afoito. E eu já fui corretora, então eu sei cada sentimento que eles estão tendo. Corretora, eu criei 3 filhos sendo corretora. Então eu sei realmente o que é ser corretora. Às vezes eu percebo que eles estão afoitos, né? Sim, eles precisam fechar a venda. Vem aqui nessa... necessidade. Tá vendo essa conversa nossa? Aprende a voltar, porque às vezes é mais fácil que esperar eu te responder, mesmo tendo um gap curto de resposta. Outra coisa que traz corretor pra gente. O gap de resposta nosso é rápido. Ele me mandou aqui, tô respondendo ele automaticamente. Então eu falo, das 9 a 1 da manhã eu respondo vocês. É isso. E a gente tem um diferencial também, porque o Minha Casa Minha Vida, o nome, ele traz um conceito muito econômico, né? E eu vi que no caso dos projetos do Rodrigo são um pouco diferentes. Existe essa diferenciação de um Minha Casa Minha Vida, de uma construtora grande, hoje para o Rodrigo. Eu acho que isso é um pouco do que chamou a atenção do corretor também. Porque a gente tem esse de vender o crédito, ok. Só que precisa vender o produto também. Sim. E se você tem um produto com diferencial, num preço compatível, às vezes é mais fácil o corretor aderir a esse produto, mais fácil a venda, do que num produto que realmente é muito barato, porém ele não emplaca. Existem, né, alguns produtos que não emplacam. Então eu acho que um pouquinho do que aconteceu com o Rodrigo foi isso. Os produtos são muito bons, aliado a um comercial muito bom, fez a Pecone ser o que ela é hoje. Você falar, em 4 anos, Rodrigo, você fez 5 vezes 5. Eu tô te acompanhando. É meteórico, né? É uma coisa meteórica. E a gente tem, sim, o corretor é quem traz pra gente essas vendas. E esse tratamento específico, essa ajuda ao corretor também é uma coisa que realmente dá bastante resultado. Eu falo assim, que o Rodrigo fez a trajetória do herói muito rápido. Que a trajetória do herói é começar não tão... Ele não começou do zero, mas ele não era desse mercado. E do zero desse mercado pro ser reconhecido muito rápido. Sim. Então a trajetória do herói dele foi muito rápido. Isso o corretor também compra, porque se ele chegou aqui tão rápido, tem um porquê disso. Sim. Associado a isso, nós oferecemos ao corretor decorados que são luxuosos. Então o nosso cliente, quando entra no decorado, ele vê a possibilidade de um dia poder ter aquela pedra tão bonita, aquele sofá diferente, e ele pode replicar. Não precisa ser aquele mármore importado, mas ele pode pegar um verde parecido. Então, a inspiração, a referência que a gente dá para o cliente é de realidade, uma realidade bonita. E aí, quando o corretor entra num decorado nosso, se entrar no decorado do Grécia, do México, do Espanha, não tem quem não sai de lá e fala assim, não. É uma das coisas que a gente mais discute, né, Rodrigo? Sim. Decorado. Mas é o que mais dá retorno, né? E o decorado, ele ajuda a gente tanto na venda quanto na negociação de áreas. Quando a gente está negociando com terrenistas, geralmente tem 3, 4, 5, já chegamos a participar com mais 7 consultoras. E a gente leva o terrenista para ver o produto que a gente vai fazer na área dele. Então isso também ajuda bastante a gente a conseguir terrenos bem localizados, que é o que a gente... Isso é importante. Porque a localização nossa é o primeiro item. Segundo, é um produto diferente. Que o nosso produto é diferente por si só, pela planta que ele tem. Fachada exclusiva, cada produto nosso é independente. Então a gente tem, vamos falar assim, hoje projetos, execução, construção, mais de 20 projetos. Cada um com uma fachada diferente, um nome diferente, um conceito diferente. Então isso gera uma identidade para cada produto, né? Então a pessoa não mora só em mais um, ela mora naquele empreendimento, né? Então isso eu acho que é um dos motivos da gente conseguir ter chegado ou tá caminhando para onde a gente está caminhando. E um outro diferencial, Dani, que eu queria pontuar é o pós-venda do nosso produto. Quando a gente fazia preço de custo, a gente fizemos 2, Sumaré estamos com mais um, são 3.
em menos de um ano, um ano depois da entrega dele, a gente tinha valorização aí na casa de 70%, 80% do produto. Entregamos o França, que foi o primeiro Minha Casa Minha Vida, com mais de 60% de valorização do produto em menos de um ano. E hoje os que nós estamos construindo, tipo Suíça, que está 100% vendido, nós já temos cliente revendendo a mais 50%. Então o nosso produto tem uma valorização muito grande. Acho que isso chama a atenção também de quem compra, lógico, do corretor para vender e revender, né? Sim. E do mercado como um todo, né? Porque dos gatilhos de venda do corretor, algumas pessoas, também é a valorização. Sim. Então, a valorização é um argumento de venda, o decorado é um argumento para ajudar na venda, as facilidades, né, de entrada, enfim, X coisas que a Pecone fornece, autoriza, são argumentos de venda. O atendimento da Daiane é um argumento de venda, porque se você não tem retorno da construtora também, o construtor fica perdido, porque é muito fácil você fazer uma tabela e falar se vira. Não dá, porque são N variáveis que ele precisa de ajuda, né? Cada construtora tem uma especificidade nisso, um fluxo diferente, cada cliente tem um fluxo diferente. Tem cliente que ele vai ter uma entrada enorme, tem cliente que não vai ter entrada, tem cliente que vai precisar parcelar junto à construtora. Então, e tudo isso ajuda, né? Porque o comercial é muito importante, o produto é excelente, mas o comercial, os corretores que vocês trazem junto a vocês são extremamente importantes. Eu acredito que é o pilar hoje das vendas de vocês, porque um produto bom sem venda não é um como produto. A Dani diz, o corretor é o nosso primeiro cliente. O seu primeiro cliente, exatamente. Cliente é o corretor. Aí depois que ele nos traz o cliente, ele nos presenteia com o cliente, aí passa a ser nosso cliente. Sim. Exatamente. Tanto que quando o cliente tem ele não achou o boleto no e-mail, acontece bastante. Tá lá no portal, ele não consegue acessar, ele fala, o corretor fala comigo. Sim. Então assim, o corretor ainda, por um tempo, ainda continua sendo o nosso cliente para esse cliente. Aí vai se desligando e vai criando vínculo só com a construtora. Mas assim, o corretor, para todas as incorporadoras, é o primeiro cliente. Se você conseguir falar para o corretor assim, eu não gosto da palavra convencer, porque ninguém convence, você tem que mostrar para ele o valor do que ele está vendendo, que ele vai fazer um bom negócio para o cliente dele, para ele vai tem trabalhar que acreditar, né? eu falo com um brilho nos olhos. Quando você trabalha com um brilho nos olhos, não é nem sangue, porque sangue no olho todo corretor tem que ter. Sim. Porque todo dia a gente acorda para fazer nosso mês. Agora, quando você põe o brilho do que ele vai vender, um brilho a mais. E sem tirar o valor de outras incorporadoras ou de outros produtos onde tem muitas torres, onde é maior o fluxo. Tem hoje empreendimentos que são bairros. Sim. São bairros verticais. Quando você dá a chance de uma família morar numa torre onde ela vai saber quem são os vizinhos, isso é verdade. com quem ele está convivendo naquele andar, no andar de baixo, quem vai estar na piscina, quem vai estar no play com os filhos, que a segurança de saber com quem eu estou convivendo, isso no Brasil é um absurdo de luxo, eu acho. Porque outro fator nosso que a gente vê muito recorrente, quem é o maior comprador hoje é a mulher. A mulher preza demais por segurança. Quando você oferece isso para ela, uma torre única, ou 2 torres, você sabe quem mora com você, você sabe, quem é o vizinho? É o Rodrigo, meu vizinho, cara, gente boa, casado, tem um nenê, ele é bonitinho, a Daniela mora no andar de baixo, casado, tem 2 filhos, conheci o Bruno, solteiro, bacana, você vive uma vida mais tranquila, menos inseguranças. Isso eu acho que um dos maiores luxos que a gente vende, né, Rodrigo? Segurança. E a mulher é nosso público muito importante. Tanto que o Mário França foi todo feito pensando em atingir o público feminino, que é um público extremamente importante, ativo, 90% delas que decidem, mesmo quando são casadas. São quem o senhor decide. é casado, Sim. Você pode comprar uma casa sem a Luana? Até parece, né? Pode, é a mulher que decide. Legal, bacana. E fala pra mim, o que vocês têm aí de projeto para os próximos meses? Como é que a gente vai tratar isso? Tem algum... O que vocês estão pensando aí pro futuro? Hoje nós temos o Grécia, que já é uma realidade, que a gente já lançou, já está repassando já, né, Dani? Já. Nós temos mais um projeto para lançar em Hortolândia, agora até o final do ano. E pro ano que vem a gente tem dois projetos para Hortolândia e mais 2 para Sumaré. Legal. 3, na verdade.
mas acredito que 2 já estão bem encaminhados e um terceiro também. Então hoje nós estamos falando aí, eu acredito que na casa de umas 600 unidades para o ano que vem, né? Por aí. O Rodrigo está sendo bem comedido. Ele tem outros processos andando, né? Que a gente vai estar construindo em torno de 12 meses. A gente vai mudar algumas coisas internamente, até para poder viver um pouco mais com paz. O crescimento dele foi tão alto, tão rápido, que foi atropelando até a gente em alguns momentos, né, Rodrigo? E o principal que a gente quer hoje é realmente fazer esses produtos onde nós dê essa experiência ao cliente, de ser único, de ser tão... Por enquanto, nós não vamos migrar para muitas torres, não diminuir muito. Não é o objetivo. O que a gente faz, às vezes, é ajustar. Vamos pensar assim, eu chego no mercado de Hortolândia, eu tenho um teto de valor em Hortolândia. Não adianta eu querer passar daquele teto. Então, o que eu ajusto? Não dá para ter tantos metros em Hortolândia, dá para ter um pouquinho menos, ajustar o preço e vender, entregar um bom produto. Que a gente fez isso no Grécia, no México. Em Sumaré, no México, inclusive, houve pessoas que dormiram na fila. Eu estava dormiram lá. Na fila. Corretores dormiram na fila. Gente, eu entreguei senha. Entregou senha, eu estava lá, entregou senha. Os corretores fizeram um trabalho assim... Lindo. Lindo. Mas foi assim, um negócio que eu passei a noite, estava um frio, chovendo. E os corretores em pé, esperando. Até eles começaram a jogar truco, enfim. Né, se divertir ali, porque era uma noite extremamente fria. Para você ver... Como o corretor, quando ele acredita num produto, ele vai. E ele o faz corretor acontecer. E o cliente de Hortolândia, sim, né? Porque sim. Era nosso primeiro empreendimento em Hortolândia. E a gente fez um decorado muito bonito. Foi. Né? A Daiane falou aí. Todo mundo conheceu. Então, no dia da venda, o pessoal queria aquele produto, independente do que acontecesse, foi. Né? E aí, eu lembro que foi distribuído 100, os corretores ficaram à noite. Porque assim, o corretor, gente, ele é autônomo. Ele tem que fazer ele tem que fazer o mês dele. O trabalho dele. E você vê que foi uma coisa assim, eles dormiram na fila, eles fizeram acontecer ali aquele dia. Eu fui lá, acho que eu cheguei lá umas 9 horas, a fila estava gigante, os corretores, todo mundo empolvoroso, querendo vender. Você fez mesa, assim, várias, eu vi o dia inteiro você ficando na mesa negociando, e eles negociando. Noite. Não, foi um negócio incrível, foi muito, muito legal. Mas o que eu achei mais bacana foram os corretores, cara, eles compraram a ideia de uma forma. Eles dormiram com os clientes. Dormiram com os clientes na fila. Teve barraca. Teve barraca. E teve uma senhora que eu lembro que ela chegou, você passou lá na frente, que ela tinha câncer. Eu passei. E aí ela veio assim, ela chorou na hora. Ela falou assim, eu estava aqui tentando, ela não dormiu na fila, o corretor ficou para ela chegou cedo. E aí a Daiane, óbvio, né, trouxe ela, deu prioridade para ela, porque não tinha nem como. Mas aquela moça chorando ali, ela estava até com um lenço na cabeça, né? Ela chorava, ela falou assim, né, eu sonhei com isso a vida toda. O México foi uma experiência mágica, na verdade. Tanto no campo de realizações para pessoas, como no campo de registrar uma marca. Falar, eu cheguei. Sim. Então, quando a Pecone chega com o México, tem esses 2 símbolos importantes, que é eu realizo sonhos de pessoas e eu chego de uma forma onde eu impacto uma cidade como um todo. Todo mundo olhou pra gente. Foi. O mercado inteiro estava olhando para nós. Foi, eu sei de meetings que foram adiados por causa do México. O mercado inteiro estava olhando para nós. Eu sentei em mesas que... Isso é uma coisa muito comum de acontecer dentro da nossa empresa. Não só comigo, as outras meninas também. De eu sentar, escutar a história, eu choro junto com o cliente. Não, essa daí até eu chorei. Qual a perspectiva para Minha Casa Minha Vida nos próximos anos? O que vocês acham? Rodrigo. Deixa eu pensar, como a perspectiva, não entendi a pergunta. Demanda, valores, você acha que a conta fecha? O comercial, você acha que os corretores continuam comprando a ideia? Mesmo subindo o teto, agora baixou o teto? O que você acha disso, Daiane? Posso começar, Rodrigo? Pode. Se você olhar a história do crédito imobiliário no Brasil, Dani, primeiro a gente está defasado no seguinte, você pegar o PIB brasileiro, nós temos muito menos financiamento contratado do que os outros países em relação ao PIB. Então, nós temos muito a crescer em contratação de crédito no país. É ainda um mercado que não está tão trabalhado. Mas, se você... Vamos pegar passado, teve vários... Antes do Minha Casa Minha Vida, vários projetos sociais para manter construção civil,
para manter a construção de casas, para entregar para a base. Eu falo que a gente trabalha para a base. Quem ganha até R$7.000 no país é a base do país, que é onde está a maioria das pessoas. Cai o teto, baixa o teto, mas sempre vão dar um jeito de voltar. Eu creio nisso. A impulsionar. Porque o maior empregador do Brasil hoje é a construção civil. Emprego direto. Aí os indiretos, que são as fábricas de metais, ferro, areia e tudo mais. Então, é muito importante a construção civil. O que vai ter que ser adaptado? Talvez a gente pode enxugar a metragem para conseguir chegar num preço onde as pessoas consigam comprar. Mas eu acho que não acho a palavra errada. Mas eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais simples comprar. Porque hoje o crédito é mais simples. Hoje o parcelamento junto à construtora está mais normatizado. A venda hoje, se você falasse com uma pessoa 10 anos atrás que ela ganhava 4.500, que ela conseguiria comprar alguma coisa, era muito difícil. Não estou falando na comparação de hoje. Agora, hoje, ela tem um leque. O nosso produto é para quem quer, é para quem pode. Nós temos produtos que é só para quem pode realmente. Tem que ter uma renda de 5, 6 mil. E o corretor tem essa noção de que ele traz esse cliente para nós dessa forma. Eu enxergo com muito otimismo o mercado, até porque eu gosto do mercado. Eu acredito que assim como o Rodrigo veio com seus ONIs, ONI França, ONI Suíça... ONI, vamos lá, vamos explicar de onde vem ONI. ONI é de Pecone, certo? E o país. É a terminação Todo mundo do nome da empresa. Assim como o Rodrigo veio com os ONIs dele, e ele consegue chegar ainda, por ter um hatch menor e tudo mais, ter um preço mais enxuto, vão existir outras pessoas no decorrer dessa construção, porque tudo está menos burocrático. É um mercado muito, 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 muito próspero para todo mundo que entra, inclusive para o corretor. E você acha que mudou muito o perfil das pessoas que compram? Mudou. Do que, por exemplo? Hoje você vê, por exemplo, mulher comprando sozinha. É algo que você vê muito pouco. Antigamente precisava de um homem junto, tá casada, ou pensando em casar. Então hoje já mudou. Hoje a mulher compra sozinha, e meninas novas, tá? Sim. Hoje elas são muito, muito corajosas, muito fortes, são muito independentes. Pessoas mais jovens já têm renda para conseguir comprar um imóvel que antigamente era mais numa idade mais avançada. Eu comecei como correspondente, né, no mercado imobiliário em 2006. Eu tinha 20 e poucos anos. E eu lembro que antes disso eu falava assim, gente, será que um dia eu vou conseguir... Que a gente tá falando dos anos 80, 90, né? Porque eu sou velha, gente, desculpa. Eu sou de 70. Eu sou de 80, entendeu? Eu tenho 45. Então, quando eu tinha meus 15, 20 anos, eu pensava, de verdade, naquela época, como é que será que um dia eu vou conseguir comprar minha casa? Porque era um negócio muito inacessível. Era um negócio, tipo assim, parecia que estava tão longe. Você não ouvia falar de financiamento igual se ouve hoje. Porque hoje, se você for em qualquer lugar, você consegue fazer um financiamento. Tipo, tem financiado, olha, você não precisa comprar à vista. Então, quando meu pai e minha mãe fizeram a casa deles lá atrás, a gente falando, gente, 85, 86, quando eu virei adolescente, eu falei, será que um dia eu vou conseguir ter minha casa? Porque não existia financiamento. Eu não lembro de ver essa palavra financiar. Você pode financiar, você pode... Hoje, ao meu ver, está muito mais acessível as coisas. Era subentendido que os pais ajudavam os filhos a comprar o primeiro imóvel, né? Isso. Era uma semi-obrigação dos pais. Minha filha, eu vou falar da minha filha comprou um Pecone. Ela comprou o ONI França. A Andressa ligou para a Dani, mandou os documentos para a Dani, ligou direto, que é abusada, né? Tinha o telefone dela, aprovou, e ela sentou comigo, fez uma proposta como uma cliente normal. Ela comprou sozinha. E é um público muito recorrente nosso, né, Rodrigo? Sim, público jovem. Mas na questão que você perguntou do que a gente imagina do mercado imobiliário, eu queria falar que hoje o Minha Casa Minha Vida, a grande maioria deles são apartamentos mais populares, uma metragem menor, mais adensado, igual a Dani falou. Então, o que a gente está estudando, e eu acho que é um mercado que nós já estamos hoje, indiretamente, que não é necessariamente o primeiro imóvel. Sim. Ele é o Minha Casa Minha Vida segundo imóvel. Ele já mora num empreendimento, já tem um apartamento, e ele quer melhorar de vida. Sim. E a gente consegue proporcionar isso sem tirar ele do programa, com os mesmos benefícios, com as mesmas descontos e condições que hoje se tem, e ele consegue sair de um produto e ir para um produto melhor,
que é o que a gente está buscando fazer hoje, entendeu? Sim, você tem dois públicos, na verdade. Você tem o exatamente. primeiro, aquele que é o primeiro imóvel, que ele está saindo do aluguel, tá? Para poder ter o imóvel dele. Que é o jovenzinho. Que é o jovenzinho. Ou não. Às vezes a gente tem famílias, eu atendo famílias, tipo de pessoas de idade 40 e poucos, que é o primeiro imóvel. E tá tudo certo, não tem problema. Agora ela conseguiu sair da zona dela de conforto, talvez, ou não tinha condição, para o seu primeiro imóvel. Então, ela vai estar trocando o aluguel pelo parcela de financiamento. E você tem esse segundo público, que esse segundo público, ele está migrando. Ele geralmente também entra da alta porque ele vendeu esse imóvel que ele tinha e ele está indo para um maior, uma localização melhor. Muitos também, sabe o que acontece que eu percebo? Os filhos saíram de casa e aí eles estão vendendo o imóvel que eles têm para comprar um apartamento, às vezes até para um imóvel menor, porque a casa ficou muito grande. A gente tem esse público também. Eu percebo muito isso em alguns produtos que eu trabalho. Hoje eu acho assim que o crédito imobiliário junto com a incorporação é a única forma de existir no mercado. Porque se você for só pensar em construção com recurso próprio, não compensa. O público, para esse público, tem que trabalhar dois públicos hoje. Ou o AAA, o cara que vai pagar o que for, ele vai estar comprando um negócio de 20 milhões, 10 milhões, ou você vai trabalhar para o nosso público. E para o nosso público, foi uma conversa que o Rodrigo tinha várias vezes, que hoje entrega mais do mesmo, e fica aquela coisa que todo mundo faz, ou vamos entregar algo para que ele olhe e fale, eu tenho orgulho de morar nesse lugar, com esse endereço, com essa construtora, com essa planta. E quando eu falo que minha filha comprou e eu entro no apartamento dela, é a coisa mais fofa o apartamento da Andressa. E ela comprou dele. Sim. Todos os nossos produtos, Dani, independente da localização, do tamanho, ele tem suíte e varanda. Entendeu? Legal. Então a gente não faz nenhum produto, por menor que seja, sem esses dois itens que a gente acha que é essencial para a vida de uma família, né? O cara ter uma suíte, ter uma privacidade e ter uma varanda. Tem uma varanda, pelo menos, para tomar uma cerveja, exatamente, né? No final do dia. Um lazer ali, né? Ô, Dai, agora fala uma coisa para mim. Como que o crédito imobiliário, aprovações, vem para você? Como é que isso facilita as vendas? No caso, o corretor traz para você um crédito aprovado, isso facilita o fluxo, ele já te traz, você que ajuda a fazer. Como é que o crédito imobiliário, a aprovação que ele traz para você te ajuda a fechar uma venda? Como é que você enxerga isso? Bom, esse é o principal, né? Eu falo que eu não começo a tratar nenhuma proposta sem chegar uma matriz do R9 na minha mão. A aprovação, matriz do R9 é aprovação dentro da caixa, tá? Então, quando chega essa matriz para mim, essa aprovação da caixa, e eu vejo assim, bom, aprovou aqui 232. Ele tem mais 20 de FGTS. Faltou 10 mil. Aí em cima desse, aí eu vejo quanto que ele tem de renda. Aí a gente vai tentar conversar quanto essa pessoa consegue pagar por mês para que ela consiga pagar a construtora, o período obra, que eu explico para o cliente, para o corretor, e se contrata pós-chaves, que nosso está bem baixinho, mas existe um pouquinho, que é a tal da carteira B, menor. Então eu falo assim, faz a seguinte conta, em 24 você põe maior, e se for passar dos 24, você faz menor. Quando tem a pessoa ganha lá 7, 8 mil, tem uma mulher que não entrou no contrato, sabe que existe isso, né, Dani? Não são casados. Não sei de nada, não sei de nada. Não são casados ainda, estão namorando, mas a namorada vai junto, entra como fiadora. Aí beleza, é fiador, tudo bem, fiador da dívida. Mas o crédito hoje é a partir dele que a gente começa toda a negociação. Não existe negociação antes do crédito. Eu nem começo a sentar com uma pessoa se não tiver aprovação da Caixa. Legal. E você acha que o corretor, é importante, então, o corretor saber de crédito imobiliário, inclusive, para fechar, para converter venda, concorda? O que você acha disso, dessa visão? Ele tem que ter total domínio disso. E é uma coisa que eu bato muito com eles. Olha, presta atenção, olha o checklist, manda tudo, não pendencia nada, manda completinho. Olha aqui, olha, na tabela a gente coloca avaliação, tudo muito mastigado, porque eu sei que são muitas tabelas, muitas coisas na cabeça deles. Eles têm que às vezes fica confuso com tanto produto. Então, a gente coloca tudo bonitinho, tá no sistema, ó. É intuitivo, vai olhando tudo, não deixa nada faltando. Quando você manda para o CCA
completinha, a chance de voltar isso rapidamente e fechar essa venda mais rápido, e deixar esse cliente quente na tua mão, é muito mais alta. Quando você esfria um cliente, quando você fica, faltou o RG, você pede. Mas faltou agora uma certidão de nascimento que não esteja dobrada. Aí o cliente vai ficando bravinho, putinho, você pode perder uma venda por isso. Então, senta com o cliente, fala tudo, preciso de todos esses documentos. O dia que você mandar todos, joga para o cliente também, eu preciso de todos esses. De uma vez só. O cliente vai te mandar. Ele cumpriu a parte dele. Aí cumpre a tua parte, que é manda todo no sistema e aprova. Aprovou? Sentou comigo, é só alegria aí. E é só fechar, né? Só fechar. Você tem quantos anos de mercado, Daiane? Eu? Você foi da PDG e várias coisas. Nossa, eu trabalhei... Eu vi Minha Casa Minha Vida nascer, né? Pra começar, né? Antes disso, eu fui da Lopes São Paulo. Eu fui em 2000 pra Lopes São Paulo. Eu deixei de ser dondoca e fui trabalhar para viver, né? Tinha que ganhar dinheiro, já 3 filhos para sustentar. E foi uma profissão que eu fui muito feliz. Eu trabalhei com grandes pessoas lá e vim para cá com o Milton Goldfarb, né? Aí depois Legal. Aí teve a fusão com a PDG. Foi quando aconteceu Minha Casa Minha Vida, era o Goldfarb ainda. Eu lembro do dia que chamaram a gente de São Paulo. Vai acontecer uma revolução no mercado imobiliário. E aconteceu mesmo. E aconteceu mesmo, foi 2011. E faziam filas para comprar. E a gente tinha que entender se o subsídio era dado, era tirado, foi uma loucura, assim, uma semana muito intensa, de muitas vendas. E nunca mais o mercado foi o mesmo. Foi o mesmo. E desde então, o cliente ganhou um poder muito bom. Aí foram surgindo os CCAs, que nos ajudaram demais, porque antes eram crédito, aquelas empresas que analisavam crédito. Que a gente levava, na verdade, a gente montava a pasta e levava numa agência da Caixa Econômica. A Caixa Econômica, era inferno. Era terrível, era complicado. Então, e dentro da sua experiência, fala pra mim, 3 dicas para o corretor se destacar no mercado. Dentro de tudo que você já viveu, que não é pouco. Não tô te chamando de velha, né? Então, eu tenho 54 anos, né? Então, olha, não é mais novinha, né? 54, gente. Tem 45, tô me achando. Eu nem uso a palavra destacar. Eu brinco muito com eles, que se eles fizerem o básico bem feito, já estão na frente de 90% das pessoas. E o que seria o básico bem feito? Uma prospecção do cliente, entender o cliente, esse cliente meu aqui, ele consegue comprar até, eu vou falar um número hipotético, até 100 mil. Não adianta levar essa pessoa a ver um apartamento de 200 que vai frustrar ele profundamente. Entenda seu cliente, estude seu cliente, escute. Eu falo assim, perguntas salvam. Só que você tem que perguntar e ter uma escuta ativa, escutar o que o seu cliente falou. Depois disso, aprova o crédito dele. Aprovou o crédito dele, aí você vai ver qual perfil vai se encaixar melhor com ele. E venda aquilo que vai deixar ele extremamente feliz com você, vai te indicar para outros. O melhor network que existe é ser o cliente satisfeito com você. Isso é verdade. Esse é um ponto muito importante para o corretor. A indicação, se o Rodrigo comprar comigo e ele gostou da minha experiência, ele fala, Dani, compra com a Daiane, que ela é bacana. Você já vai vir menos armada para mim. Agora, isso é verdade. Quando você me pega na internet, você não me conhece, vai estar toda armada, você vai ter que construir uma narrativa. A narrativa é, escute seu cliente. Saiba o que ele pode, o que ele não pode, o que ele quer de você. O cliente, ele não sabe ainda o que ele quer, o que ele pode, mas ele sabe o que ele quer. Então, vai escutando, olha, o que é importante para ele? Para esse é o lazer, para esse é segurança, para esse é a sacada, para tomar um cervejinho. Mas um ponto importante para os corretores que a gente fala é não iludir ele. Não iludir. Não falar, a gente vai chegar lá, a consultora faz, ou a gente dá um jeito. Não, tem que explicar as regras para ele ir sabendo. Porque se você fala uma coisa que ele acredita e não acontece, já é metade da venda queimada, certo? Essa coisa, você entender o cliente mesmo. Hoje eu vejo corretores muito bons trabalhando. Tem um pessoal bom. E eu vejo que as imobiliárias estão ficando cada vez menos... Uma palavra não é menos importante. Menores em relação aos corretores aviões, que eu falo, aqueles que são avião, faz tudo sozinho. Quando eu deixei de ser corretora, eu já era um avião. Não precisava de gerente, de coordenador, de ninguém. Eu fazia tudo sozinha. Eu já era um avião. Sim. E hoje eu vejo corretores que são aviões. E os corretores que investem na internet, na rede social. A era digital chegou, né? Os que são blogueiros são maravilhosos. Os que mais destacam. O que vocês... isso que eu ia perguntar agora. O que vocês acham a era digital para o corretor, para as vendas? Como que isso mudou? Porque da sua época lá atrás, né, que você era corretora, as coisas mudaram, evoluíram de uma forma absurda. O que você acha hoje da era digital? Tipo, ajuda o cliente, o corretor, ajuda em venda?
Por exemplo, o que a gente estava conversando, é importante a construtora ter o seu perfil no Instagram, ter o seu site bem feito, porque o cliente vai buscar isso. E com o corretor, como é que isso funciona? Olha, eu falo que eles estão vivendo no céu, porque... Eu também acho. Vou contar um trem bem doido. Tem que falar trem doido mesmo. Sabe qual era o melhor dia para fazer ativo? Antigamente, assim, lá nos tempos dos incas e maias que eu trabalhei, finados. Você ia na porta do cemitério fazer panfletagem, todo mundo dentro do cemitério. Sério. Você vendia muito. Era a chance A gente tá no paraíso mesmo. Era a chance de encontrar muitas pessoas no mesmo lugar, de várias faixas de renda. Então você contratava. Essa ela me surpreendeu. Você contratava, eu não imaginava, a gente tá em todos os cemitérios. Olha, eu vendia muito, eu amava finados. Verdade. Aí vem o digital. Você vê essas meninas fazendo esses vlogs bonitas, maquiadas, andando, mostrando. Eu falei, gente, que eu ia ser uma corretora tão feliz hoje. Imagina eu naquele tempo com essa ferramenta na minha mão. Então, hoje, a profissão de corretor, se você investir um pouco do seu tempo, um pouco de dinheiro, você tem que investir o seu dinheiro também. Não só esperar que as outras pessoas, corporadores, vão investir em você. Isso está acabando muito. Investe em você, você é seu negócio. Você é seu negócio. E qual a maior riqueza que alguém, um corretor, um incorporador, um CCA, não importa quem seja, é a sua propriedade intelectual. E você usar da melhor forma, e cada um tem a sua forma de se comunicar. Seu conhecimento. Isso. Então, vamos supor, a Dani vai gostar mais do jeito que eu falo. O Rodrigo vai gostar mais do jeito que a Helena e que o Mário fala. O Bruno, de repente, gosta mais do jeito que a Fran fala. Então, a gente vai pegando pessoas, se conectando com pessoas. Hoje, pessoas se conectam com pessoas. Mas um ponto, desculpa cortar, um ponto importante das redes sociais é que hoje a gente tem corretor que vende o produto nosso de Sumaré ou de Hortolândia, que é corretor de Piracicaba, de Paulínia, de Campinas, de Limeira. Então, e a gente vende produtos para outras cidades também. Sim. Antigamente, quando não existia isso, era o corretor da cidade vendendo o produto da cidade, né? Então, hoje, seu leque de abrangência hoje é muito maior. Um corretor que tem um cliente, por exemplo, investidor de São Paulo, ele pode vender aquele produto para o cliente lá da mesma maneira, entendeu? Isso é verdade. Isso, a era digital, ela meio que tirou fronteiras, vamos dizer assim. Nós temos... a gente ainda faz produto de preço de custo, né? Mas a gente tem clientes que já comprou produto nosso preço de custo, e até Minha Casa Minha Vida, que mora no exterior, que são investidores, que eram da região, conhecem corretores que ofereceu o produto e o pessoal comprou de fora. Então, assim, olha aonde chega o alcance da venda. Digital, exatamente, né? O poder. A rede social é muito poderosa, para o bem e para o mal. Então, você tem que saber realmente trabalhar a sua rede social. Isso é verdade. Trabalhar de forma positiva, manter ela bonita, ativa, alimentar seus clientes com informações, novidades, e nichar. Eu acho que assim, se falar que a pecuária não é nichada hoje, é nichada, sim. É bem nichada. E quando você nicha, a tua chance de sucesso é muito maior. Onde a gente é nichado? A gente é nichado no público, faixa 3, 4 só, não adianta, a gente não tá em outro. A gente nichou na questão de que não vamos fazer bairros verticais, então a gente nichou. Eu acho que esse é um movimento importante da construção civil e do mercado em geral. Quando você tem um nicho bem feito, bem descrito, com o público que você quer atingir, com a metragem que esse público vai consumir, ele aceita. O público aceita, o produto está certo, o preço está certo, a localização está certa, você não tem como errar. Eu não tenho uma história triste de produtos nichados que eu trabalhei que fala assim, não vendeu. Produtos bem feitos, bem montados. Nichadinho, não tem. Todos venderam. Mas isso do corretor, a gente vê, né, na internet, no Instagram, alguns corretores que fazem graça, tem umas pessoas mais elegantes. A gente tem corretores também que extremamente altíssimo padrão que usam o Instagram, porque o Instagram hoje, né, o digital hoje é uma vitrine, vamos dizer assim. Então, realmente, acredito eu que a era digital chegou de vez, a gente não tem como escapar disso, eu tentei escapar, também não consegui. E o corretor, ele pode usar, por exemplo, Pecone, eu vi, hoje está muito bom o Instagram deles. Eu vi, por exemplo, acompanhamento de obra, isso é extremamente importante.
tanto para o corretor quanto para o cliente, enfim, até uma ferramenta de venda, concorda? Que ele Sim, valida, ele valida as coisas, a venda ali. Eu acho isso bem bacana, bem assim, vocês vão entrar mais, como é que a Pecone está enxergando isso, Rodrigo? A era digital, o que vocês pretendem fazer? Antigamente você investia em, não que não se faça isso hoje, né, mas em outdoor, panfletagem, bandeiras, pessoas na rua. E hoje, tipo, até pro meio ambiente, da Pecone, acho que nós nunca fizemos panfletagem de semáforo, nada disso. O nosso produto é direcionado e por uma questão ambiental também. Então, hoje você investe tudo isso nas redes sociais, né? Sim. Quando seu alcance é maior, seu nível de engajamento é maior, você direciona mais o teu público. Se você está num semáforo, né, como era, qualquer pessoa passa ali e pega o papel, um interessa, outro não, e no digital hoje você consegue direcionar mais, né? Então, eu acho que a sua assertividade na tua propaganda é maior no digital, bem maior. Hoje, os incorporadores investem, sim, no nome digital, mas é mais institucional. Sim. Para dar base para que o corretor consiga escalar a propaganda dele. Então, ele vai conseguir escalar mais, porque já tem uma base ali da incorporadora, mas ele vai fazer o conteúdo dele, ele vai filmar, falando, mostrando a visão dele do produto. Porque se eu for apresentar um produto, a minha visão é diferente sim. Da sua visão, da visão de cada um. Então, ele vai, filma com a visão dele, eu vejo cada filmagem bonita, que dá gosto de ver, sabe? A pessoa mostra com alguns detalhes que eu nem peguei, que ela pegou, e eles vão realmente construindo um público que vão seguindo eles. Vira uma novelinha, eles vão seguindo. Tem aquelas pessoas que ainda não conseguem comprar, mas vai seguindo o corretor até que chega uma hora que compra. Ele cria as novelas. Hoje é um mercado muito Ou seja, bom. A venda não sai de imediato. Não. A venda é um trabalho a ser feito. É uma novelinha, a pessoa faz Isso, eu canso de falar isso para corretor. Que venda, ele é constância. Relacionamento, ele é... Não sei se a palavra não é relacionamento, É relacionamento. É relacionamento. Vai se relacionando com a pessoa até ela conseguir comprar, vai dando subsídios para ela, vai ensinando ela até ela acreditar, até ela... informal, a como que ele mostra a renda dele. Tem que ensinar. O cliente precisa ser ensinado. E o corretor consegue. Tem quantas pessoas são boleiras, que ganham super bem, mas não fazem o imposto direitinho. Aí ela pega e faz o imposto direito. Sim, orienta o cliente, né? Passa aí 1 ano orientando o cliente e fecha. Eu sempre falo, todo treinamento que eu falo, gente, não descarte o seu cliente informal, não descarte o seu cliente que não foi aprovado naquele momento. Porque muitas vezes, eu já vi casos, uma vez um cliente ligou para mim, ele achou meu telefone na internet, ele falou assim, Daniela, pelo amor de Deus, eu só ajuda. Eu comprei um terreno, eu vou fazer um terreno em construção, eu estou sendo reprovado direto. Quando eu peguei o histórico dele, eu falei, nossa, esse aqui tá difícil. Mas ok, chamei ele e falei, o que você precisa? O que você pode fazer? Me peguei o endividamento dele, eu falei, você consegue pagar isso, fazer aquilo? Consigo. Então tá bom, então nós vamos tentar daqui 3 meses. 3 meses depois, ele me ligou e falou, Daniela, fiz tudo que eu tinha que você me mandou fazer. Será que agora a gente aprova? Eu falei, olha, a gente vai tentar, né? Eu rodei a aprovação dele, esse rapaz chorava no telefone. Ele falou assim, eu ia perder meu terreno. Ele chorava. Ele falou assim, você não está entendendo. Ele falou assim, eu ia perder meu terreno e perder tudo que eu paguei, porque a construtora não queria me devolver, porque a loteadora, né? Não queria me devolver. E eu falo, eu teimo com o corretor, sabe? Pega o seu cliente, coloca ele, eu chamo poupancinha, coloca ele na poupança. Vai trabalhando ele. 1, 2, 3, 1 ano. Se hoje você faz 3 vendas no mês, atendendo 20 clientes, se você fizer isso bonitinho, mês que vem você vai fazer essas 3 vendas mais 1 que está na sua poupança, que você está trabalhando mais 2. Quando você vê lá no final, às vezes você está vendendo 4, 5 vendas, que são vendas que você está trabalhando, que você teve o trabalho inicial da mesma forma. Mas isso aí é do consumidor final e é muito mais sensível. Mas vamos pegar até a gente aqui, nós 3, que eu acho que nós 3 construímos uma história muito bonita. Sim. Que o Rodrigo tinha coragem, a vontade e o sonho. O sonho, o Rodrigo tinha o sonho. O dia que nós conversamos com ele. Nós dois olhamos e falamos assim, vamos ajudar, vamos começar. Vai dar certo. Vai dar certo. E deu muito certo, porque é uma construção, inclusive, os incorporadores que estão começando, e o Rodrigo começou no Minha Casa Minha Vida, no plano do resto, com a gente
acreditando num potencial que está estourado. Agora, graças a Deus. O cliente é a mesma coisa, tem que ter olhar com paciência. Ó, você tem coragem? Todo cliente então, tem um potencial. Vamos comprar seu sonho. Todo cliente ele tem um potencial. Você só precisa saber como você vai trabalhar isso. Mas todo cliente tem potencial de compra. Alguns brasileiros são muito corajosos. Eu vejo uns muito corajosos. Eu falo, ó, aqui não vai dar. E brasileiro é um bicho corajoso, né? Não, eu vou trabalhar de Uber à noite. Eu falo, não, mas primeiro vai trabalhar de Uber à noite. Depois a gente conversa. Não, mas assim, ao meu ver, tá? 2 anos que eu tenho. Todo cliente tem potencial. Todo. O que ele precisa é encontrar um corretor que consiga trazer esse potencial e trabalhar isso. Porque às vezes é muito imediatista. O corretor, eu entendo, ele precisa fazer o mês dele. E ele é muito imediatista. Então, o que acontece? Ele tem o mês, ele tem que fazer o mês dele, só que às vezes ele esquece que ele pode ter um tesouro na mão dele e ele não está trabalhando isso. Esses clientes que reprovam, esses clientes que condicionam, esses clientes informais, é uma carteira que, se você souber trabalhar, ela é muito mais valiosa do que o cliente imediato. Um monte de vezes acontece isso daí, aí o corretor não trata, dali 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, o cara compra um apartamento e o corretor fica assim, pô, mas quando eu fui não atender ele não conseguiu. Eu falei, você não dedicou, né? Mas acontece. Você deixou solto, né? Acontece. Por quê? Porque o corretor ele tem que pagar as contas do mês. Então, às vezes, ele acha que ele vai perder tempo. Ele não consegue, às vezes, entender que essa dinâmica pode ajudar muito ele. Eu tenho um caso, né? Dá tempo ainda? Eu tenho um caso em que era um empreendimento que eu estava repassando pronto. Uma menina me ligou e falou, Daniela, eu tenho uma aprovação, aprovou 120 mil e o corretor não me atende mais. Eu falei, nossa, né? Mas o que aconteceu? Aí eu pensei, falei, putz, ele viu que aprovou baixo e falou, vou partir para a próxima. Meio que tipo, vou partir para a próxima porque não vai virar venda. Ela falou assim, eu tenho e minha mãe tem 140 mil aprovado e nós temos o dinheiro da entrada. Eu falei, ai... Ela falou, só que ele não atende mais a gente. Eu não sabia quem era. Aí eu não posso, eu tenho que ser uma pessoa imparcial em relação a isso. Eu não posso. Aí o que eu fiz? Eu chamei a construtora onde ela queria comprar, chamei o diretor comercial, o gerente comercial, falei, olha, tem esses 2 casos. Trata pra mim, eu não sei quem é o corretor, se você... Enfim, trata esses 2 casos. Resumindo, elas compraram, cada uma comprou um apartamento. Porque elas tinham acabado de vender a casa, a mãe tinha ficado viúva, ela tinha acabado de vender a casa. Então, elas tinham o dinheiro da entrada, elas tinham uma renda baixa, só que elas tinham tudo para comprar. E aí, nesse intervalo, o que eu vi, né? O que eu senti? O corretor desanimou. A hora que ele viu o valor de aprovação, ele falou, putz, não vai ter. Em vez dele entender, como eu sempre falo, sentar com o cliente, escutar que o cliente tem, a capacidade dele, o que ele tem em mãos, não. Ele desanimou e deixou as 2 clientes. E não sei, eu não acompanhei, não sei quem fechou a venda. O meu papel foi passar para a construtora. Eu não posso passar para corretor, enfim, isso daí é uma coisa, não é ético da minha parte. Mas a construtora, eu avisei, olha, você tem essas 2 aqui, veja o que vai fazer. E aí, isso ficou muito marcado, porque eu fiquei com muito dó da menina. Porque ela falou assim, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu preciso que alguém me atenda. Mas existe isso. Se a gente fizesse um programa um dia só de histórias de plantão, tem muitas, né? Tem. Mas assim, uma bem rapidinha que foi minha venda. Quando era corretora, quando nem tinha minha casa, minha vida, tá? Ela era faxineira. E para fazer o tal do credit score na época, tinha que ter uma renda. Eu passei o ano inteiro falando, deposita... Tudo que você pega das faxinas, ela ganhava bem de faxina, tá? E ela tinha uma entradinha. Falei, você põe na sua conta, faz seu extrato, faz seu imposto, que você vai conseguir comprar. Ela comprou, pagou, no repasse conseguiu financiar, ela continuou fazendo, continua acompanhando ela. Então, assim, não tem cliente bom ou cliente ruim. Tem cliente bem orientado e mal orientado. Tem cliente que tem que ser trabalhado. Cuidadinho, tem que ir lá, vamos explicando. Você tem que ir lá e tirar todo o potencial dele. Às vezes, e de verdade, às vezes uma pessoa dessa, ela acha, ela não vou comprar nunca, né? Não é? Você acaba desanimando e ela para por si só. Para por si só. De repente, se você não tivesse feito isso, ela nunca teria a casa dela. Ela teria que ficar no aluguel o resto da vida, porque não teve uma orientação. E hoje, se você vê, enfim, existe muita recuperação de crédito. Existem muitas maneiras de recuperar o crédito de um cliente. Muitas. Eu tenho inúmeras. Se a gente for contar causas aqui, eu tenho 50 mil causas que eu conto de recuperação. Só que é um negócio que demanda tempo, energia
E paciência. E paciência. Então, e acho que também empatia e solidariedade. Empatia. Então, você tem que olhar com um olhar empático para os clientes. Mas assim, nós estamos terminando aqui esse podcast, tá, pelo jeito está finalizando, mas eu queria falar uma coisa bem importante. Nessa mesa tem 3 pontas. Tem. O incorporador, a pessoa que consegue aprovar o crédito junto à Caixa Econômica Federal, e o comercial. E essas 3 pontas juntas escrevem uma história linda no nosso país. Eu fui esse dia para São Paulo com o Rodrigo e falei, olha, eu vendi esse prédio. Eu estou andando em Campinas, vendi aqui, vendi ali. Quando você vai olhando, você deve ter isso também, você fala, tem tantas famílias morando em tal lugar, porque eu aprovei esse empreendimento, o Geric, dessa empresa, eu fiz o repasse, eu abri a demanda. Rodrigo deve passar e falar, nossa, tem tantas famílias que tem um teto aqui, porque onde eu construí. Então vai te dando essa... Confesso, além né? do dinheiro... Confesso, quando eu passo na frente do Espanha ali, que eu estava do Espanha não, do Suíça, dá fala, gente, olha isso aqui, coisa mais vendeu em 3 dias. Foi. Então, assim, quantas famílias vão ser felizes embaixo daquele teto? Então, quantas histórias, eu até repito, mas quantas histórias felizes as 3 pontas constrói junto. Quando eu falo comercial, tem os corretores comigo, Sim, tá? claro. Então, comercial é o corretagem. Quantas histórias felizes a gente constrói? Quantas famílias a gente dá dignidade? Isso é verdade. E é um legado também, né? Que você deixa para a tua família, para todo mundo que está em volta de você, para a cidade. Poxa, queira ou não, o que a gente está fazendo hoje está... não sei se é essa palavra, mas embelezando a cidade. Sumaré é uma cidade que não tinha prédios, os prédios eram mais antigos, o centro da cidade não desenvolvia tantos prédios, e hoje nós estamos fazendo uma história bonita. Então, daqui a pouco, o objetivo é ter bastante lá, e o pessoal vai falar, poxa, a Pecone ajudou a desenvolver a arquitetura da cidade, vamos falar assim, né? Então, isso é muito legal, né? Uma história que você cria que vai ficar aí para sempre, praticamente. Né? O crédito imobiliário, né? Depois que foi lançado esse crédito associativo à Minha Casa Minha Vida, você vê uma revolução absurda do mercado para lá. Porque eu lembro, em 2006 eu já era correspondente, só que assim, estava começando a surgir as coisas. Era um negócio muito ainda sombrio. Hoje, ele dá acesso a qualquer pessoa. Você vai lembrar, as empresas que nem existiam hoje são grandes. Porque graças a um programa que dá possibilidade da população adquirir seu imóvel, dá possibilidade para profissionais se tornarem corretores e ganharem bem, ter uma boa remuneração, o incorporador crescer. Então, é um ecossistema muito próspero. Que eu tenho grande prazer de estar nele. E além dessa, só encerrada, além dessas 3 pontas, a gente tem o número de famílias que hoje vivem no que a gente constrói, mas um número muito grande de famílias que vivem do que a gente usa na construção civil. Sim. Então, tanto que a gente emprega, de empregos diretos, indiretos, empresas que trabalham, prestador de serviço, desde o ajudante, o pedreiro, até o engenheiro, o encarregado. Então, é uma cadeia gigantesca. A gente fica muito feliz hoje de poder ajudar isso a acontecer, né? Um grande cabeça da Cirela disse que para cada unidade que a Cirela vendia, que é uma empresa de São Paulo grande, 500 pessoas estavam ganhando direta e indiretamente. Sim. Então, olha que tamanho de roda. Sim. Que é isso. Não, é gigantesco, é gigantesco. E você vai pegar desde o cara que tira areia, da terra, do cimento, do ferro, do arquiteto. Funcionário do banco que faz o contrato. Não, você passa, é uma cadeia gigantesca. E assim, a cadeia vai do pedreiro ao corretor, aos móveis planejados. Assim, a gente tem, tudo, é um movimento absurdo, realmente. Uma siderúrgica que a Gerdau, depende da gente. Sem dúvida. Que é grandona. Pessoal, bom, a gente está aqui, infelizmente o tempo acabou. Dá né? pra falar umas 3 horas. Se a gente for falar de tudo aqui, a gente fala umas 3 horas, né? A Daiane, com a sua experiência no comercial, o Rodrigo na construção, acho que foi bem produtivo. Acho que a gente trocou umas ideias aqui, a gente vai voar, né, Pecone? Com certeza, né, Rodrigo? Se Deus quiser. Daqui uns 2 anos a gente vai voltar aqui, olha, o Rodrigo tem 80 empreendimentos. O ano que vem nós vamos fazer esses 6. Esse ano foi 4 ou 5? Que a gente foi assinou. 1, 2, 3, 4, 5. Nós assinamos 5. Mais o que é nosso de
Recurso próprio. Ah, sim. Hoje Minha Casa Minha Vida 5, né? E o ano que vem nós vamos ensinar 10, se Deus quiser. Se Deus quiser. E a gente vai voltar aqui daqui Com um ano certeza. pra gente fazer uma nova imagem do que está acontecendo. Daiane, comercial eu não tenho nem o que falar. Pra você, eu acho que assim, corretor ele tem que aprender muito. É uma profissão extremamente rentável se ele souber trabalhar. Muito dinâmica, né? Hoje, dinâmica. o que você sabe hoje, amanhã não vale mais, né? Então, se mantenha sempre informado. Não tenha medo de perguntar. Perguntar maravilhoso. Pergunta, Aprender o tempo inteiro. Eu falo que esse trem de escuta ativa, escuta mesmo. Escuta a pessoa falando, escuta. Aprende, né? Eu amo você estar com alguém que sabe mais que eu e ficar muda do lado escutando. Isso é muito importante para tudo na nossa vida. Uhum. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Né, Rodrigo, a gente vai se ver de novo. Daiane, a gente vai fazer mais vezes, porque a Daiane tem uns insights comerciais absurdos. Obrigada, Dani. Tá? Então, assim, de verdade, só agradecer. Você sabe que eu gosto demais de vocês e você não precisa nem falar nada. Obrigado. Eu acho que a os gente três que aqui agradece. se gostam muito, né? né? A gente tem uma história junto aí. Né? Tem uma história de... Então tá bom. Gente, eu agradeço mais uma vez. A gente tá terminando aqui. E a gente vai pro próximo. Acredito eu que semana que vem. Bom, obrigada.